E já que nos últimos 2 vídeos nós te mostramos o planejamento para 2024, o CEO da SAF do Coritiba, Carlos Amodeu, também falou sobre o que foi a temporada de 2023. Em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira. Ele falou da transição do clube associativo para a SAF que aconteceu nesse ano, citou as mudanças que vêm acontecendo dentro do clube e também disse sobre o passado recente e também o atual momento do Coritiba, seja dentro, mas também fora dos gramados. Para resumir, o Carlos Amodeu fez um balanço do que foi 2023 do Coxa, que é o que eu vou te mostrar nesse vídeo. Eu sou o Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. Vou fazer um pouco do balanço sobre o ano de 2023. O ano de 2023 ele é um ano de profundas transformações na estrutura do Coritiba. Então, nós tivemos um ano que se inicia num contexto de clube associativo, com uma diretoria eleita do clube associativo, com as suas ideias, com a sua visão e com seus propósitos desportivos para dentro do ano. No curso deste ano, a partir de meados de maio, início de junho, a SAF, os investidores, indicam os profissionais para iniciar o trabalho de transição da SAF, com a competição já em andamento, com o elenco já formado, e numa competição que é considerada a competição mais difícil do mundo, o Campeonato Brasileiro, e uma das edições mais difíceis deste próprio Campeonato Brasileiro. Então, assim, nós tivemos um período de transição de clube associativo para a SAF que demandou muito tempo. Houve uma demora na conclusão desse processo, que é natural em contextos de negociação tão complexas como esse, mas, sem sombra de dúvida, esta transição estendida que nós tivemos, foi um dos fatores determinantes para que a gente tivesse uma instabilidade ao longo do ano. Muitos processos de transformação aconteceram no Coritiba dentro deste ano. Processos de transformação que não são perceptíveis para o torcedor. São questões internas de dentro do clube, nós modificamos muitos profissionais dentro do clube, nosso departamento de futebol passou por uma ampla reformulação dentro do departamento de futebol, outros setores também passaram por uma ampla reformulação. Agora, é importante dizer, e eu tenho usado isso em algumas vezes que eu tenho tido a oportunidade de falar publicamente, nós estamos fazendo um processo de construção de novas fundações, de troca de instalação hidráulica, de revisão de instalação elétrica, aqui fazendo uma analogia muito simples, com a construção de uma casa. São questões que não aparecem, mas que são fundamentais para garantir a solidez no futuro desse projeto. A gente também precisa ter a consciência do clube que nós encontramos e do momento da história do clube Coritiba. Coritiba é um clube de 114 anos, com muitas glórias, com muita tradição ao longo de sua história, mas que mostra no seu passado recente um acúmulo de insucessos. O passado recente do Coritiba mostra que nos últimos 6 anos o Coritiba foi rebaixado 3 vezes, ele jogou a Série B durante 3 vezes, teve a necessidade, com um trabalho árduo feito pela última diretoria da associação, de encontrar um processo de reorganização de 300 milhões de reais em dívidas numa recuperação judicial e ser vendido para um investidor para garantir a sustentabilidade do clube daqui para frente. E também é importante dizer que no ano de 2023, com esse processo de transformação e com um trabalho muito consistente que foi feito pela diretoria anterior no sentido de reorganizar todas as dívidas do clube na recuperação judicial, criando ambiente para que a SAF pudesse chegar, quando nós chegamos no clube, o clube ainda se encontrava numa situação financeira
extremamente debilitada. Nós tínhamos, de junho a dezembro deste ano, um déficit de caixa, falando com muita clareza para o torcedor coxa branca, de 150 milhões de reais. Ou seja, havia uma ausência de caixa, uma necessidade de caixa projetado de junho a dezembro desse ano de 150 milhões de reais. Ou seja, nos últimos 7 meses do ano, todos os meses faltariam mais de 20 milhões de reais para o Curitiba manter as suas contas em ordem. E foram investidos, seja pelo investidor, seja pelo investidor da Liga Forte União, que também foi um negócio que nós fizemos ao longo desse ano, cerca de 150 milhões de reais para manter o clube com seus compromissos em dia e encerrar 2023. Isso mostra o grau de fragilidade desportiva, institucional e financeira que o Curitiba vive no seu presente e no seu passado recente. Nós chegamos com a missão de reformular esse clube, trazer uma sustentabilidade, uma consistência para esse projeto, para que aí sim nós possamos, daqui para frente, respeitar a história do passado longínquo do Curitiba e não permitir que jamais o Curitiba continue vivendo a história do seu passado recente. E isto demanda tempo, e isso demanda trabalho, isso demanda dedicação, e os resultados não acontecem da noite para o dia, como em nenhuma área da vida. Então, a gente ouve as críticas, a gente aceita as críticas, a gente acolhe muitas vezes as críticas, a gente tem a consciência dos nossos erros. Nós erramos substancialmente dentro desse ano. Mas é importante que a gente avalie todo esse cenário com a clareza do ambiente aonde nós estamos inseridos. Porque senão nós vamos chegar a conclusões totalmente equivocadas. Isso é o que eu falo sobre 2023.